Curso de Filosofia, Caminhos do Conhecimento. Aula 1. Senso comum e senso crítico. Então, vamos começar falando um pouco sobre o senso comum. Vamos ver que o estudo do senso comum é de interesse de diversas áreas, como sociologia, filosofia, ciência e educação. Considerando alguns pensadores dessas diferentes perspectivas, vamos pensar um pouco mais sobre como funciona esse conceito. Senso comum. Na aula anterior, conversamos sobre uma noção de senso comum na qual nossas impressões sobre o mundo eram provenientes de nossos preconceitos, crenças e tradições, sem necessariamente a mediação de um pensamento crítico. Agora veremos como esse conceito se apresenta sob a perspectiva de alguns pensadores como Bachelard, Gramsci, Freire, Moscovici e de Boaventura Santos. Eles são pensadores de variadas áreas que ao longo do tempo se preocuparam com essa questão. Então, vamos começar falando um pouco sobre o senso comum. Veremos a partir de reflexões que esse é um conceito interessante para diversas áreas, como filosofia, ciência, sociologia e educação. Nesse sentido, veremos que existem diversos pensadores que, através de suas perspectivas, trazem o caráter de estudo sobre o senso comum. Vamos começar com o pensamento de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, filósofo francês, atuou em áreas como filosofia e epistemologia. Algumas de suas principais obras são a Filosofia do Não, A Formação do Espírito Científico, O Novo Espírito Científico. Senso comum em Bachelard. Em sua filosofia, Bachelard faz indagações sobre a formação do conhecimento científico. Um de seus principais conceitos é o de obstáculo epistemológico, muito bem desenvolvido em A Formação do Espírito Científico. Para Bachelard, referente ao obstáculo epistemológico. E não se trata de considerar obstáculos externos como a complexidade e a fugacidade dos fenômenos, nem incriminar a fragilidade dos sentidos e espírito humano. É no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, por uma série de imperativos funcional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até de regressão. Detectaremos causas de inércia, às quais daremos o nome de obstáculos epistemológicos. Gaston Bachelard. Curiosamente, o senso comum aparece como um dos principais exemplos dessas atitudes, juntamente com o preconceito, a ideologia, a idolatria e a opinião, figura, numa concepção bachelardiana, como um dos primeiros e mais importantes obstáculos epistemológicos ao desenvolvimento do conhecimento científico. Ao apresentar o senso comum numa perspectiva bachelardiana, falei bastante sobre o obstáculo epistemológico, que apesar de não serem sinônimos, o senso comum seria uma forma de obstáculo epistemológico que generaliza o conhecimento e impede de chegar à verdade. Antonio Gramsci é um filósofo italiano que atuou em áreas como filosofia, história, linguística, antropologia e sociologia. Algumas de suas principais obras são A Concepção Dialética da História e Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Agora, vamos refletir sobre o senso comum na perspectiva de Gramsci. Senso comum em Gramsci. A filosofia do senso comum é a filosofia dos não filósofos, isto é,
a concepção do mundo absorvida acriticamente pelos vários ambientes sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio. O senso comum caracteriza-se como uma visão distorcida, desagregada e incoerente do mundo, uma compreensão difusa de uma realidade marcada pela presença da ideologia dos grupos dominantes. Paulo Freire, filósofo e educador brasileiro. Algumas de suas principais obras são A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Autonomia. Vejamos o senso comum numa visão freiriana, na Pedagogia da Autonomia. Senso comum em Freire. Na verdade, a curiosidade ingênua que, desarmada, está associada do saber do senso comum. É a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproxima-se da forma cada vez mais metodologicamente rigorosa do objeto cognoscível. Se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas não muda de essência. Paulo Freire. Nesse sentido, Freire vê o senso comum como um ponto de partida que pode ser transformado e reelaborado, trabalhando com o conceito de superação em relação aos seus possíveis problemas. Essa superação teria uma função emancipadora para o sujeito. Moscovici foi um romeno que trabalhou com psicologia social. Entre suas principais obras estão as Representações Sociais, Investigação em Psicologia Social e Introdução à Psicologia Social. Agora vamos pensar o senso comum na perspectiva de Moscovici. Senso comum em Moscovici. O pensamento de senso comum é considerado razoável, sensível e racional, e deve ser entendido como aquele terceiro fator que liga os indivíduos à sua cultura, à sua linguagem e ao seu mundo familiar. Assim como o mito para a antropologia, os sonhos para a psicanálise e o mercado para a economia, o senso comum é, para Moscovici, a matéria-prima da psicologia social. Boaventura Santos é um filósofo português que atua nas áreas de direito, filosofia e sociologia. Algumas de suas obras são Conhecimento Prudente para uma Vida, um discurso sobre as ciências, e A Globalização e as Ciências Sociais. Para finalizar, vamos falar do senso comum na perspectiva de Santos. Senso comum em Santos. O reencontro da ciência com o senso comum, sugerindo uma visão alternativa que resgata os aspectos positivos dos saberes cotidianos, sobretudo o seu potencial para os projetos de emancipação social e cultural. Para Santos, justamente pelo fato de ser indisciplinar e não resultar de uma prática orientada para a produção, o senso comum é capaz de reproduzir-se espontânea e pragmaticamente, sem descolar-se das trajetórias de vida dos grupos sociais. Revisão. Vimos que diversos campos de estudo buscam conceituar e identificar as características do senso comum. Tanto a filosofia quanto a sociologia, a educação e a psicologia buscam, sob suas óticas, entender mais sobre o pensamento humano. Te aguardo na próxima parte, onde conversaremos um pouco mais sobre o conceito de senso crítico. Gostaria de agradecer a sua presença
e espero ter contribuído para a construção do seu conhecimento. Obrigada.